Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Bet Papo. Hoje estamos aqui com os sociólogos Marco Niero e Sofia Turler para falar sobre como as propagandas de bet influenciam o comportamento de apostar. Bom, esse programa é uma análise sociológica com um pezinho na grana. Sejam bem-vindos. Obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui hoje. Bom, com essa enxurrada de bets invadindo a camisa dos times, o intervalo no jornal e até os feeds, principalmente depois da Copa do Mundo, como vocês que estudam a sociedade enxergam essa nova paisagem urbana digital? Esse cenário a gente conhece, não é novo, já tem muito tempo que isso acontece, mas agora de uma forma mais intensificada, né? E o Marx até chama isso de fetichismo da mercadoria, na obra O Capital. Sim. E aí, para explicar um pouquinho disso, eles não vendem só o programa de bet, o jogo de aposta, eles vendem também essa falsa ideia de que você tem chance de seu sonho de ter dinheiro, de ganhar dinheiro, é alcançável, e isso é uma mera ilusão que eles usam aplicando o fetichismo dessa mercadoria, todos os valores incrustidos nelas que não são verdade, e isso acaba sendo muito prejudicial para o consumidor que se vê realmente enganado, mas sem saber. Nossa, que profundo. Fala mais sobre isso, Marco. Outro conceito interessante que a gente pode puxar também é o conceito de alienação do Marx, e que, quer dizer, a gente é manipulado por essa forma de mídia aí, que é sempre jogada em cima da gente, o próprio Bet-Papo, como outras plataformas. Isso deixa a gente muito manipulável e manipulado também. Essa alienação que tira um pouco do lugar de exploração, disfarçando com uma coisa lúdica, uma coisa de entretenimento. O explorado, ele acha que ele está vencendo, né? E isso muito perigoso, exatamente. Então, e além disso... Esse vídeo é patrocinado pela Bet. Isso mesmo, uma bet do BAPS. Um excelente empreendedor que se endividou e quer trazer a mesma experiência para seus usuários. Comece pingando R$5 e receba imediatamente pelo Pix os jogos de azar mais amados pela comunidade filosófica. Sou ele! A aposta socrática. Preciso pagar meu aluguel. Dialética do endividamento e perda de massas de Adorno e Horkheimer. O Capital, de Marx. Platão ou Pratão? Descartes tudo. Não penso, logo aposto. É tanta forma de ganhar dinheiro que eu até fico confúcio. Bet, seu livre-arbítrio prático. A Sartre ou R, pelo menos foi didático. Acentua a luta de classe, que é outro conceito dele, em que a burguesia, os donos das bets, donos da Bet-Papo e outras plataformas sempre ganham muito mais dinheiro, acumulando mais lucros, enquanto as pessoas que apostam, geralmente, na maioria das vezes, perdem muita grana, e isso é o ópio do povo, né? O ópio do povo na era digital. Com certeza. Pô, uau! Não é que eu já me senti menos operária quando eu jogava nas odds e ganhava R$50? Então, pois é exatamente isso que o Marx ele quer que você pense com a ideologia dominante. O próprio Gramsci já fala de um conceito, assim, de um consenso, em que a sociedade ela pensa que você, entrando nesse consenso e com tudo, você vai deixar de ser o dominado e vai virar o dominante. E a propaganda das bets, ela traz isso do você vai ganhar, a sua vida vai mudar, você vai melhorar, você vai subir de patamar. E é uma falsa verdade. Foi o que o Marco disse com o ópio do povo. Sim, e é realmente uma coisa muito séria. A gente acaba nem percebendo, não é? Como esse excesso de publicidade consegue agir de forma tão poderosa sobre o comportamento. A gente vê o Neymar, a Virgínia e até o próprio tio do bar falando sobre isso. Nesse caso, eu já trago o Bourdieu para nossa conversa, que ele traz essa busca de compreender que a publicidade é uma coisa assim muito complexa. Ela não é só uma estrutura de mercado, porque o mercado em si ele busca o que traz lucro. E a bet, ela traz lucro imenso. E ela vira essa estrutura estruturante de tudo. Porque ela agrega ao mercado como um possível capital e ela agrega ao consumidor com essa esperança que ele dá. E a gente vê os influencers e essas propagandas enormes em todos os lugares que a gente vê. Onde você vê uma propaganda de bet. Se você parou para ver algum jogo de futebol nos últimos tempos, os jogadores andam com as camisas estampadas. E isso traz esse ciclo
que a estrutura está completa. Então, a aposta ela vai falar para você assim, você pode perder hoje, mas a odd de amanhã, ela vai te fazer ganhar. E o influencer que posta todos os dias todas essas propagandas de bet, ele te mostra que sim, você vê o cara com um carro milionário, essa estrutura está completa. O mercado fica feliz com a entrada de capital, o dono da bet, que muitas das vezes as pessoas não sabem quem são, você procura e ele não tem a bet, assim, você não sabe quem é o dono dessa casa de apostas, os influencers, até a própria rede televisiva, porque ela ganha uma parte com isso. Então você pega uma estrutura que virou um ciclo, essa estrutura é estruturante de tudo, e tudo entra nesse consenso. E quem perde é a pessoa que aposta. E na verdade ela acha que ela tá ganhando. E como essa influência aparece no corpo, no comportamento visual? Isso é interessante, porque a gente falou bastante sobre a parte de vestir uniformes, né, com as bets. Isso liga diretamente com o conceito de performance do Goffman, que por mais que o pessoal não tenha essa consciência lúcida de que eles estão fazendo uma propaganda explícita, as pessoas que compram camisetas de time que já vem patrocinado pelas bets são como propagandas ambulantes e performam esse tipo de publicidade sem perceber. Além do que a performance, como ele diz, é essa ação que tem um interesse em influenciar o outro de alguma forma. E mesmo que inconscientemente acabam influenciando com essa visão das bets aparecendo em todo canto, em programas aqui, em jogos de futebol, transmissões ao vivo, nas próprias camisetas, vestuário. Eu acho que essa contaminação visual é sempre uma performance muito bem escancarada, mas que tá em todo lugar e acaba passando até meio despercebido, como uma forma meio inocente. E essa performance, assim, tem sempre uma plateia. E a plateia é a gente. Se eu posso até acrescentar algo, no momento atual, na Copa do Mundo, se você para perceber, os uniformes num campeonato brasileiro, eles têm acesso a qualquer tipo de publicidade. Você assiste um jogo, você vê que o uniforme de uma seleção que representa um país, ele é limpo. Ele só tem o brasão e o nome do jogador atrás. Então, eles tentam limpar a cara do campeonato, mas ao mesmo tempo você olha naquelas publicidades em torno do campo e tá lá passando todo tipo de ódio possível para aquele jogo. Bom, para fecharmos com chave de ouro e trazer uma possível luz no fim do túnel, me conta, como existe uma saída? Como que a gente pode se blindar e resolver esse problema tão grande? Existe e ela não é proibicionista. Você dá à população aquilo que ela realmente precisa, que é um pouco de educação sobre o tema. E o Douglas Kellner até falava sobre isso e cruzava com a escola de Frankfurt, sobre a tecnoliteracia e o multiletramento crítico, que às vezes é o que falta na nossa sociedade, de você conseguir entender aquilo que te atrai, aquilo que vendem para você, e você ter esse pensamento mais amplo e crítico daquilo que te vendem. Porque não adianta nada você só comprar aquilo, você tem que entender no que você está entrando. É você compreender cada pop-up que abre no seu celular, cada 2 segundos que abrem na sua TV, cada letra que você vê numa camisa de futebol. É você entender e criticar aquilo. Por que isso você está me vendendo isso? Se eu tenho noção e consciência de que aquilo em algum momento pode me fazer mal, me trazer prejuízos financeiros, de saúde na minha família, pode me causar mal. É você tratar o ser humano não como um objeto apenas passivo de compra, mas uma pessoa com pensamento, que ele consegue ter esse viés crítico e que ele entende a ação que ele está fazendo. E eu já puxaria até para Marx de novo, eu sou um marxista enraizado aqui, e a gente pode levar isso para o materialismo histórico e realmente aplicar na prática tudo isso que a gente vem discutindo, porque é uma mudança que precisa ser feita, e só mantendo na teoria a gente não resolve o problema. A gente tem que realmente ir contra o sistema, debater isso em outros lugares, levar essa conversa para mais lugares e fazer realmente isso acontecer, para romper com esse paradigma que é um risco real vendido como um entretenimento. Caramba, que discussão profunda, hein, pessoal? Bom, acho que a saída realmente é a educação.
Obrigada, Marco e Sofia, por essa aula de Sociologia Aplicada. E bom, fechamos mais um programa Bate-Papo, com certeza de que o conhecimento é o caminho. Esse programa foi um oferecimento especial da Bate-Papo, sua rede social de apostas preferida. Bom, não se esqueçam, o conhecimento crítico é importante, mas o quê? A graninha no bolso é sempre melhor. Bom, aproveitem agora para conferir as odds do próximo jogo Brasil e Noruega. Corram que a grana extra está acabando. Joguem com responsabilidade.